Muito bem, dando continuidade então aos dentes inferiores, nós vamos ver agora os caninos inferiores. O canino inferior, ele é um dente menor que o canino superior. Ele é menor em volume, apesar de ter um comprimento da coroa um pouquinho maior. Se nós formos analisar a coroa do canino inferior em relação ao superior, a coroa do canino inferior ela é mais estreita, bem mais estreita que a do canino superior, uma coroa mais robusta. E, inclusive, nós podemos dizer que a coroa do canino inferior ela tem 3 milímetros maior que o canino superior. O que difere na relação em comprimento entre os dois dentes é que o canino superior apresenta uma raiz mais longa que a do canino inferior. Analisando o dente pela sua face vestibular, por ser um dente mais estreito que o canino superior, a sua face vestibular ela é mais convexa. Então, ela tem uma convexidade maior que a do canino superior. Mas ela não tem a crista cérvico-incisal tão marcada. Então, aquela crista que o canino superior apresenta, em direção cérvico-incisal, ela não é tão marcada. Os sulcos de desenvolvimento são apenas vestigiais. A borda mesial ela é mais alta que a distal. Então, se eu analisar, por exemplo, aqui, a borda mesial, ela é mais alta do que a borda distal. Isso porque o segmento mesial ele é menor que o segmento distal, que é bem maior em relação ao mesial. Então, o segmento mesial menor, segmento distal maior, como no canino superior. Dividindo-se a face vestibular ao meio, se eu pegar esta face vestibular e dividi-la ao meio, nota-se que a metade distal ela é mais larga. Então vejam que esta metade aqui ela é mais larga que a metade mesial. E ela prolonga-se no sentido distal. Por outro lado, a metade mesial ela é mais robusta. Então, ela é mais robusta, ela é mais convexa, ela se projeta mais para a vestibular, como ocorre no canino superior. Então, nós temos aqui a face vestibular, bastante convexa. Ela apresenta aqui a sua metade distal mais larga do que a metade mesial, que é menos larga. Os segmentos aqui na borda incisal, o mesial é menor e o segmento distal ele é mais inclinado. Inclusive, se a gente for comparar esse segmento distal com o do canino superior, o canino inferior ele tem um segmento distal bem mais inclinado que o superior. A face lingual, como nós estamos vendo aqui nessa figura, em contraste com o canino superior, tem um cíngulo e cristas marginais não tão bem marcados. Essas cristas marginais, aqui no caso a mesial e a distal, não são tão demarcadas como no canino superior. E o cíngulo também é um cíngulo assim bastante discreto, se a gente for comparar com o canino superior. Isso faz com que a sua fossa lingual também seja bastante discreta. A sua forma acompanha assim a dos incisivos inferiores, com uma fossa lingual pouco escavada. O dente visto aqui por proximal, nós vamos ver então que, por esta vista, a borda vestibular ela é menos convexa que a do canino superior. Então, esta borda aqui, a borda vestibular, ela é menos convexa que do canino superior,
que ela tem uma convexidade maior. O diâmetro vestíbulo-lingual também é menor. Então, se eu for verificar aqui, esse diâmetro vestíbulo-lingual do canino inferior, ele é menor que o diâmetro vestíbulo-lingual do canino superior. O vértice da cúspide do canino inferior, ele está centrado sobre a raiz. Então veja aqui, eu tenho aqui o vértice da cúspide, e se eu traçar aqui uma perpendicular, veja que ela coincide aqui com o terço apical. Então, olhando isso aqui por lingual, da mesma forma. Então veja então que o vértice da cúspide coincide aqui com o terço apical da raiz. Quando há um desgaste, percebe que por esta vista, aqui na vista proximal do dente, um plano inclinado invadindo a face vestibular a partir da cúspide. Então nós temos aqui um desgaste partindo aqui em direção à vestibular. Isto ocorre então durante a mastigação. É um desgaste que acontece nos dentes inferiores. A propósito, os desgastes acentuados tornam-se a borda incisal quase reta e o dente fica parecendo um incisivo lateral superior pelo aspecto da coroa. Isto quando o dente está bastante desgastado. Analisando a raiz do canino inferior, ela é 1 ou 2 milímetros mais curta. Ela é mais curta que a do canino superior e bastante achatada no sentido mesiodistal. Então, veja aqui o sulco mesial. Então, nesse sentido aqui, no sentido mesiodistal, ela é bastante achatada. Então, suas superfícies mesial e distal são sulcadas longitudinalmente, particularmente a distal. Então, o lado distal, nós estamos vendo aqui por mesial, mas o lado distal ele é mais sulcado que o mesial. A raiz inclina-se frequentemente para a distal. Então veja aqui este canino inferior, visto por vestibular, que o terço apical ele se desvia para a distal. Olha aqui o segmento distal, então ela se inclina para a distal. Aqui numa vista lingual, a inclinação para a distal. Então aqui nós temos os caninos superiores, aqui caninos inferiores. O que a gente pode perceber de imediato é que essas coroas, os caninos superiores, são mais desenvolvidas, são mais robustas do que a dos caninos inferiores, que são mais estreitas. Então veja que o sentido mesiodistal da coroa do canino inferior é bem menor em relação ao sentido mesiodistal das coroas dos caninos superiores. Então os caninos superiores têm uma coroa mais robusta, ao passo que o do canino inferior é mais estreita. Apesar de que nos caninos inferiores ela é um pouquinho maior em relação ao superior, uns 3 milímetros mais ou menos. O que vai diferenciar aqui no comprimento é que o canino superior tem uma raiz mais longa, por isso ele é o dente mais longo da dentição humana. Vindo a seguir o canino inferior. Aqui nós estamos vendo uma vista por lingual, onde pode-se observar aqui também que a face lingual dos caninos superiores, elas são mais escavadas. A fossa lingual é mais escavada, enquanto que no canino inferior ela é mais discreta. Nos caninos superiores, as cristas marginais são mais desenvolvidas, nos inferiores são menos desenvolvidas. O cíngulo
aqui no terço cervical, ele é mais desenvolvido no canino superior, ao passo que no canino inferior o símbolo é mais discreto. Com relação às raízes, já foi dito que a raiz do canino superior é mais longa que a do inferior. No canino superior, ela tende a ser retilínea e o canino inferior, ela tem um desvio geralmente para o lado distal. Aqui uma vista proximal. Então vejam aqui o bordo vestibular do canino superior, ele é mais acentuado que o bordo vestibular do canino inferior. Então o canino inferior, ele tem um bordo vestibular menos acentuado que no superior. Os sulcos mesial e distal são mais pronunciados nos caninos inferiores, sendo que o sulco longitudinal distal ele é mais profundo. Então aqui nós temos o canino inferior, mostrando aqui numa vista no plano mésio distal, uma inclinação de 2 graus, e aqui numa vista proximal de 3 graus. Aqui novamente uma vista vestibular, lingual e proximais. Percebo aqui o sulco longitudinal distal bem mais acentuado que o do lado mesial. Isso faz com que, muitas vezes, o dente tenha aqui um canal vestibular e aqui um canal lingual. Então, numa vista vestíbulo-lingual, por proximal, uma inclinação de 2 graus, e numa vista vestibular de mésio distal, nós temos aqui uma inclinação de 3 graus. Com relação às dimensões do canino inferior, ele tem aqui um máximo de 32 milímetros. Veja que é um dente bem longo. A média de 25 milímetros, como está aqui, e uma mínima de 19,5 milímetros, que seria nesse caso aqui. Número de canais é de um canal em 88,2%. Então, quando o dente canino inferior apresenta um único canal, esse canal ele é mais amplo. Quando aqueles sulcos longitudinais eles são mais pronunciados, então o que acontece? O dente ele vai se separar na sua raiz. Então ele vai ter uma parte vestibular e uma lingual. Não é que ele vai apresentar uma raiz separadamente. É uma única raiz, só que ela estaria fusionada. Então, numa parte vestibular e numa parte lingual. Então ela vai ter 2 canais. Apesar de ter uma única raiz, o dente vai apresentar 2 canais. Um canal vestibular e um canal lingual. Então, nós vamos observar que na grande maioria dos casos, nós vamos ter em 88,2% um canal radicular. Aqui as secções no terço cervical, médio e apical, mostrando aqui um canal de forma ovalar. Aqui a mesma coisa, canal de forma ovalar, terço cervical, terço médio e aqui o terço apical. Um canal bastante amplo, como é característica dos dentes caninos. Aqui nós temos uma radiografia mostrando então o canino inferior com um canal bastante amplo. Aqui um tratamento de canal mostrando então a amplitude deste canal, e aqui um canino inferior quando ele apresenta 2 canais, um canal vestibular e um canal lingual. E com isso nós encerramos então o estudo do canino
inferior.